Equilíbrio, uma habilidade invisível. Muitas vezes a gente só se dá conta que tem um problema de equilíbrio quando começa a ficar tonto, o paciente relata que está caindo mais, está tropeçando mais, mas o equilíbrio ele muitas vezes pode ser afetado por uma alteração no sistema, como uma dor crônica de coluna, alterações no sistema músculo-esquelético que geram compensações e mexem com esse sistema de equilíbrio. E aí vão trazendo sintomas que muitas vezes não são tão perceptíveis, e aí é que a gente acaba não treinando esse elemento, não recuperando esse elemento. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. É uma habilidade muito importante dominarmos e saber o momento certo de atuar, mas principalmente com a estratégia correta. Eu sou Caroline, sou fisioterapeuta, trabalho há mais de 20 anos com coluna, postura, movimento e também sou docente em ensino para profissionais de saúde pelo Hospital Albert Einstein. A toda sexta-feira trago aqui uma aula nova para você que quer ficar antenado nos assuntos sobre coluna, postura e desequilíbrios do movimento desse sistema músculo-esquelético. Seja você o paciente, seja você um profissional da saúde que lida com pessoas que podem estar precisando de um olhar diferenciado. Trago dicas, orientações toda semana, nas sextas-feiras, às 20 horas. E também tenho a minha mentoria, se você é um profissional que quer se aperfeiçoar mais, quer estar à frente, quer usar um pouco do meu conhecimento, são mais de 20 anos atuando nisso e trabalhando com pessoas e reabilitando, recuperando e principalmente mudando estratégias de cuidado com o corpo, com a saúde. E eu posso auxiliar você que quer orientações específicas, quer saber como que no mercado de trabalho você se posiciona para ter mais sucesso, para ter uma agenda lotada, cheia de pacientes que vão também te trazer benefícios, né? Que você vai conseguir tratar bem, que você vai ter o retorno que você espera financeiro e vai estar feliz, porque eu acho que isso é o mais importante, a gente acordar de manhã e se sentir disposto e feliz. No final do dia, a gente pode ter atendido muitos pacientes, mas estar cansado, mas deita, dorme, acorda, tá tudo bem. Tá feliz porque você tá fazendo o que você gosta, tá ajudando o próximo e tá tendo sucesso nisso, isso é o mais importante, né? E aí também tenho, além da minha mentoria, que está aqui na descrição desse vídeo, que você pode acessar, pegar mais informações comigo. Também tenho um e-book, uma linha de guia para uma coluna sem dor, que está na sua edição Postura Sentada. Isso mesmo, você pode adquirir esse guia por apenas R$ 9,90. E saber mais das estratégias super assertivas de como você se manter sentado e sem dor. Isso mesmo. Já pensou ficar sentado mais tempo? Você que está em casa, que está me olhando agora, ou o paciente, o seu paciente que fica horas sentado, como ele vai chegar no final do dia estando bem? Porque esse é o nosso maior desafio hoje em dia. Levar o bem-estar do consultório para o dia a dia da pessoa. Não adianta a pessoa ir para o consultório, tratar a coluna, tratar o corpo, ir para academia, comer bem e não cuidar do corpo no dia a dia, não cuidar da parte ergonômica, não cuidar de como que eu vou estar me sentando numa melhor posição para proteger minha coluna, para proteger meu corpo. O que eu devo fazer durante esse dia, essa rotina para me movimentar mais. Então, esse guia Coluna Sem Dor, ele foi desenvolvido justamente para isso. E você pode ter o seu guia e seguir, que em 10 dias, isso mesmo, apenas em 10 dias, você já vai estar conseguindo sentar mais tempo e se sentindo melhor, mais confortável, sem dor, no final do dia de trabalho. Já pensou? Fantástico, né? Também tá aqui na descrição aqui do vídeo, é só você acessar, entrar lá e adquirir já o seu. E então, vamos falar um pouquinho sobre essa importante habilidade, né? Que é a
o nosso equilíbrio, você ter equilíbrio, você recuperar o equilíbrio, porque a gente também pode treinar para melhorar essa habilidade, né? Então, assim, se é uma pessoa que percebe que tá caindo com mais frequência, tá tropeçando mais, melhorar essa habilidade. Vamos compreender como o equilíbrio impacta nas reações posturais e dinâmicas do corpo humano. Iremos definir alguns conceitos simples e exemplos práticos em contextos diferentes de rotina. Ao final dessa aula, você será capaz de avaliar e orientar seu paciente no processo de reabilitação e aplicar ferramentas necessárias para recuperar e manter o equilíbrio. Isso que é o mais importante, né, gente? Então, assim, a gente saber o momento certo de atuar e saber a estratégia correta para que a gente tenha sucesso. Então, o que a gente imagina quando fala em equilíbrio, que passa pela nossa cabeça, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Uma pessoa que não cai, uma pessoa que não tropeça, uma pessoa que tem um movimento melhor, que tem um movimento mais equilibrado, que tem uma boa postura. Do ponto de vista mecânico, o equilíbrio ele é uma resposta dinâmica a várias reações de forças que nosso corpo sofre em direções opostas. E quando o corpo está em equilíbrio, significa que essas forças se anulam. Então, ela consegue estar mais estável. Então, é importante a gente também entender que o equilíbrio não é algo estático, ele é uma reação dinâmica ao movimento. E o sistema de controle postural, ele é um sistema muito importante para que a gente possa controlar esse equilíbrio, né? Quanto maior o aprendizado motor, maior referências que a gente tem, mais controle motor e estabilidade a gente vai ter. Então, comorbidades comuns que afetam o equilíbrio e a coordenação são os distúrbios cerebelares, vestibulares, proprioceptivos, né? Onde a gente tem componentes dos membros, dos olhos, da fala, da postura e da marcha atuando nesse equilíbrio ou na falta desse equilíbrio, né? A gente vai ter que o nosso ouvido interno, relembrando, ele é o nosso órgão do equilíbrio. Ele que nos dá o movimento e a situação espacial. Os olhos, ele nos dá a localização. Os músculos e articulações são as partes de onde estão esse movimento. Os pés é a nossa base de apoio ao nosso peso. Então, comprometer partes desse sistema de controle postural é comprometer o equilíbrio, é comprometer a coordenação. E aí a gente vai ver que essa comunicação, relembrando como que é essa comunicação do equilíbrio. O sistema nervoso periférico, né? Ele lê o que acontece no corpo e manda essa informação através de neurônios sensoriais. Essa sensação, ela se transforma em impulsos e ela pode vir pelo caminho aferente e o caminho eferente. O caminho aferente, ele transforma a informação, né, captada, e o eferente é a resposta. Então, esse caminho aferente, que é essa informação captada, ele transforma essa informação, através dos neurônios sensoriais, em impulsos nervosos. E o caminho eferente, ele propaga esses impulsos através de correntes elétricas e informa o nosso sistema nervoso central para iniciar uma ação. Então, vai ser a resposta. Ela é ativada e desativada através de glândulas e grupos musculares que liberam substâncias hormonais. E através dessa liberação é que o corpo vai fazer a leitura, a hora de equilibrar, ativar e desativar. E aí a gente vai ter essa informação bem coletada ou mal coletada, onde a gente vai gerar interpretações diferentes
e com sistemas de compensações ao equilíbrio. E é muito importante, quando a gente fala de equilíbrio, né, a gente fazer essa diferenciação entre equilíbrio e uma outra habilidade que é o balance. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando de uma interpretação, então, do nosso sistema nervoso central que gera uma resposta. Quando a gente fala de balance, a gente já inclui mais sistemas, mais habilidades cognitivas e motoras. Então, é o indivíduo, a tarefa e o ambiente. A gente tem uma gama maior de habilidades motoras. E aí a gente vai ver aqui nessa imagem agora, quando acontece um momento de uma queda, né? E que ela depende da orientação e a posição, ela depende da estabilidade, ela depende do controle ativo, da gravidade e da diferença de suportes. Então, para essa queda acontecer no esqueleto, ele depende dessas 5 situações, né? Orientação e posição, estabilidade, controle ativo, gravidade e diferença de suporte. Então, a gente vai ter ali, numa fase 1 ali, fase de risco de queda, a gente vai ver ali, ó, a gente tem uma estratégia de tornozelo e quadril ali, onde a gente vai fazer a elevação da ponta do pé para o tibial anterior, ativar mais, e a gente vai, né, aquele primeiro momento da marcha, encostar o calcanhar para depois cair o antepé. Nesse momento, é o primeiro estágio onde o nosso cérebro é informado, posicionamento, de que está fazendo uma passada. Então, é uma estratégia em que o tornozelo e o quadril tem que estar bem fixado, com bastante força, com bastante noção de consciência corporal. E a gente vai ter numa fase 2, 3 e 4, onde a gente vai ter essa regulação sensorial, né? Visual, vestibular. E aí tem o estágio do passo, a reação desse resgate postural e então a proteção dos braços durante a queda. Então, isso aqui são uma sequência de quando acontece a perturbação e acaba ocasionando a queda. Nessa hora da perturbação pode existir um reequilíbrio, uma reação motora adequada, e aí a pessoa não cair. E é aqui que a gente deve atuar, né? Ampliar essas capacidades de reações quando a gente vai fazer uma estratégia de treino para que a gente proteja esse equilíbrio, que a gente melhore essas reações e então tenha uma possibilidade de cair menos. Então, aqui, nesse momento aqui, na reação da perturbação, que a gente vai ter uma eficiência motora maior precisa ter para que a gente não gere a queda, né? Para que o paciente não consiga, ou a pessoa não consiga se reequilibrar e então acabe sofrendo a queda. E aí, a queda ela é uma inabilidade do sistema de controle postural em compensar uma perturbação externa. Então, ele tenta compensar, mas não consegue, e aí acontece a queda. E a gente vai ter que esse sistema nervoso central, ele que recebe, né, possui modelos de reações, ele recebe essas informações, e é aí que a gente atua, para aumentar essas referências, gente, lá no sistema nervoso central. E como que a gente faz isso? Trabalhando principalmente centro de massa do equilíbrio, que é nosso quadril, e a base de suporte, que é os nossos pés, nosso tornozelo. São regiões fundamentais de estratégias quando a gente vai treinar ou recuperar ou melhorar essas habilidades de reações, melhorar esses modelos de reações lá no nosso sistema nervoso central. A área de quadril e tornozelo, né? Regiões que a gente pode destacar ali que são importantes. Região posterolateral do quadril, onde a gente vai ter os glúteos, né? Máximo, médio, mínimo, piriforme, trato iliotibial, bíceps femoral, gêmeos, obturador, quadrado femoral. São músculos muito importantes para que a gente trabalhe estratégias adequadas,
crie força, crie capacidade de reação nesses músculos para que a gente possa preparar ou melhorar a eficiência do equilíbrio, da reação do equilíbrio na pessoa. Então, é uma estratégia super importante. Lá no nosso grupo, né, eu tenho um grupo de estudos no WhatsApp. No final desse vídeo eu vou deixar também, tá aqui no link das descrições do vídeo. Nesse grupo a gente conversa muito sobre isso, sempre estou passando orientações, dicas, e lá tem esse material aqui falando direitinho quais são os pontos importantes, exercícios, dicas de exercícios que a gente pode trabalhar especificamente essas regiões, tá? Então, se você ainda não participa do grupo do WhatsApp de estudo, pega aqui, acessa esse link e vem com a gente, porque a gente tem muita coisa boa compartilhando por lá. Esse material também tá lá, ali bem explicadinho e uma estratégia. E aí a gente vai ter alguns testes que eu gosto muito de utilizar, né, para que a gente consiga perceber a maior necessidade do nosso paciente, testar essa habilidade, porque assim, gente, dados eles são muito importantes. Então, registrar essa avaliação, como que o paciente está chegando. Às vezes eu estou tratando uma coluna, não, mas equilíbrio não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Sempre dá uma passada num teste mais simples, sabe? Sei lá, Romberg, uma coisa assim, bem simples, para poder você, opa, tem uma coisa aqui, vou investigar um pouquinho mais. E tá tentando evidenciar, ver se aquele equilíbrio está sendo comprometido, se você não pode incluir na sua estratégia de reabilitação alguns exercícios para melhorar isso, que aí a gente vai ter uma resposta maior, ainda às vezes no tratamento da coluna. Isso é algo que eu uso muito no meu dia a dia, tá? Porque a falta de força e de reação motora, ela faz com que nossas articulações ela absorvam menos as cargas e aumente o risco de lesões. Então, isso para problemas de joelho, de tornozelo, de ombro, de cotovelo, de coluna, de quadril. A gente equilibra tudo, envolve tudo isso daí. Né? Porque se a gente não tem uma absorção correta dessas cargas, dessas reações motoras, a gente vai ter um maior risco de lesão articular e muscular também. Né? E isso daí é algo que a gente precisa também incluir no processo de reabilitação, nunca esquecer. Então, faça um testezinho bem importante a gente falar sobre isso. Os testes ali também, eles estão lá no grupo de WhatsApp de estudos, bem direitinhos, tem alguns artigos sobre esses testes, mas lá tem esse material em PDF que você pode baixar. Entra aqui no link da descrição aqui do vídeo e participa do grupo de estudos no WhatsApp, que você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Bem explicadinho, bem já checklist ali para você, fica fácil ali de administrar no dia a dia. Avaliar, então, esse processo cognitivo, ele é muito importante também. Então, avaliar duplas tarefas, reações de antecipação, sistema de ameaça ao equilíbrio, déficit de força, alterações posturais ou dor, né? A dor, ela modifica todo o padrão de equilíbrio. Se possui alterações sensoriais, a orientação no espaço, como que tá essa percepção espacial. Falando um pouquinho ali dos testes, eu exemplifiquei aqui 3 testes básicos. Esse BEST teste, ele é um instrumento que avalia 6 compartimentos do equilíbrio, né? E ele avalia as principais disfunções no controle postural, estabilidade na marcha. Os itens dessa avaliação podem variar de acordo com os itens, podem ser utilizados como itens terapêuticos. Então, eu estou fazendo a avaliação, já identifico aquilo que está em deficiência e já utilizo aquele teste para ser uma medida de reabilitação, de recuperar aquele compartimento. Tem lá no nosso grupo de WhatsApp de estudos esse teste aí, esse material. O teste Romberg, que é um teste super simples, né? Em pé, de olhos fechados, braços bem junto do corpo. A gente vai ver ali se não pede para o paciente ficar com o braço bem
em pé, com o braço bem grudadinho no corpo, de olhos fechados. Se a oscilação for para o mesmo lado, a gente vai ter uma lesão vestibular. Se a oscilação for em lados aleatórios, né, vai para frente, para trás, para um lado, para o outro, a lesão é nas vias sensoriais, a sensibilidade proprioceptiva. Então, é um teste bem simples, que é o básico que eu faço, que você deve fazer com o seu paciente. Se você é paciente, faz em casa, vê como é que você se sai nisso. A escala de avaliação de equilíbrio de marcha de TINET, também, que é bem simples, é um questionário bem mais sucinto do que o BEST teste. Também eu falaria que é uma maneira bem interessante da gente avaliar nosso paciente, e usa esses recursos como instrumento de reabilitação já. O que não tá legal, eu já uso aquele instrumento ali, aquele exercício, aquele teste para ser instrumento de reabilitação. E aí a gente vai ter a importância de identificar esse déficit, né? Então, assim, a coisa mais importante é a gente identificar qual é o déficit naquele meu paciente, estimular o sistema afetado e, principalmente, gente, desafios possíveis, né? Então, não adianta a gente inventar demais, fazer uma coisa assim muito mirabolante, se a gente sabe que o paciente não vai ser capaz de realizar. Então, sempre observar idade, se é uma pessoa que pratica atividade física, se não pratica, você vai alinhar isso. Não adianta você pensar, não, eu vou fazer isso porque isso é melhor. Não, isso é possível para o meu paciente? Isso é possível para você? Então faz. Não inventa muita coisa. Eu sempre falo, o básico bem feito dá certo. Sempre vai dar certo. Inventou demais, a gente está correndo risco. Tem que ter ajuda técnica para poder dar certo. Porque tudo é estratégia. Exercício pode parecer só um exercício, mas tem muita ciência. A gente que reabilita, a gente usa o exercício para provocar reações fisiológicas no corpo que recuperem padrões, que recuperem tecidos. Então, o paciente, né, tem uma noção do exercício como preparo. O exercício para preparar, para me ganhar força, para me ganhar alongamento. Mas o exercício, para a gente que reabilita, ele é utilizado como uma ferramenta de estimular reações no organismo. E esse estímulo é que vai trazer a recuperação do que a gente quer recuperar. E aí tem que ter estratégia. Então não é fazer por fazer, eu tenho que pensar, não, isso vai liberar isso, isso vai melhorar a cicatrização, isso vai fazer isso. E aí então eu vou construindo o meu processo de tratamento com o meu paciente. Então, algumas sugestões de tratamento. Apoiar com um pé na frente do outro, sobre uma perna só, manter o equilíbrio em posições de agachamento, realizar essas atividades em cima de superfícies macias, como espuma, areia ou grama, tornando mais estratégias, estreita essa base de apoio também é uma estratégia, movimentando os braços, né, fazendo exercícios de associação, dupla tarefa, olhos fechados, olhos abertos, visual, acrescentar uma tarefa secundária, como pegar uma bola, fazer um cálculo mental, a gente está treinando isso balance, isso é o treino muito de balance. Fornecer resistência por meio de peso, né, ou a nossa mão, ou uma resistência elástica, ou até mesmo peso, também vai treinar melhor esse equilíbrio. E aí, gente, lá no nosso grupo de estudos, como eu falei, a gente tem muita coisa, tem vários artigos dessa área que pode dar uma atualizada nessa área de treino de equilíbrio com o paciente, que é muito importante para você que atende em casa idoso. Então, às vezes, não, mas tá tudo bem, eu tô tratando o joelho dele, o quadril dele. Não, treina equilíbrio, né? A pessoa que estava acamada, que tá voltando a se movimentar, né? O nosso paciente com dor crônica, ele vai estar afetado o equilíbrio. É muito importante a gente não perder de vista pequenos testes que, preciso olhar para o equilíbrio. Inclui já o tratamento junto com o que você está tratando com o seu paciente. E se você é um paciente e está percebendo que está ruim no equilíbrio, pensar em estratégias simples, básico, bem feito, sabe? E aí, desenvolve uns exercícios, você pode fazer isso no seu dia a dia, todo dia faz um pouquinho para treinar esse elemento. Lembra de treinar essa parte de quadril, que é muito importante, esses passos, os níveis da marcha,
Isso é muito importante. E aí, seguir essas dicasinhas que eu acabei de dar nos exercícios, que dá para fazer alguma coisa em casa e sim melhorar muito esse padrão de exercício. E aí eu finalizo essa aula de hoje falando sobre uma frase que eu acho fantástica do Albert Einstein: viver é como andar de bicicleta, e precisa estar em constante movimento para se manter em equilíbrio, né, gente? Então, isso é algo que a gente tem que colocar em prática, não só nos exercícios, mas para a vida, né? Se você gostou desse material, não perde que sexta-feira que vem, às 20 horas, tem uma nova aula aqui no meu canal do YouTube. E se você quer participar do nosso grupo do WhatsApp de estudos para saber mais sobre vários assuntos ligados à postura, movimento, reabilitação, esteja conosco. Lá a gente compartilha artigos científicos, orientações, dicas e muita coisa boa para você estar atualizado, para você trocar, fazer network, a gente trocar experiências. Vale muito. Tá aqui na descrição. Participe que você vai estar recebendo conteúdos exclusivos. Muito obrigada pela sua atenção. Espero que você tenha gostado dessa aula e até o nosso próximo encontro.